Fala galera, eu sou Eric Henkel e você tá no Comichão Verbal. Hoje nós vamos falar sobre um espetáculo que ficou em cartaz até o início dessa semana. E, infelizmente eu não pude fazer um vídeo a tempo para recomendar que vocês fossem assistir, pelo menos os últimos dias. Eu também fui bem tarde assistir, então não deu para fazer essa recomendação. Mas essa é só a primeira temporada desse espetáculo e eles pretendem voltar para novas temporadas para que todos possam assistir. Eu tô falando do espetáculo O Diabo em Mr. Dave's, que é um tipo de palestra da própria Bette Davis contando a vida em detalhes, em pormenores. Esse espetáculo é muito interessante, é um monólogo, e a atriz que faz a Bette Davis é nada mais nada menos do que a minha amiga Andrea Dantas, mais conhecida como Andrea Tunis Dantas. A Andrea sempre foi uma atriz de teatro, apesar de já ter feito televisão, mas ela é bem conhecida no teatro e é uma artista multifacetada, completa, que já tem um tempo de estrada e tem uma interpretação impecável. A Andrea, ela tem uma característica muito própria, que é conseguir se distanciar do personagem e com isso trazer uma veracidade para aquele personagem. O espetáculo é bem curtinho, é um espetáculo que você piscou, ele acabou. E é muito interessante que quando você pensa num monólogo, você já fica preocupado se não vai ser maçante ou não, o que realmente não acontece com esse espetáculo. Para quem não conhece a Bette Davis, ela foi uma atriz de cinema que nasceu em 1908 e se tornou atriz muito jovem. E, na verdade, o início da carreira dela não era muito cotada. Ela não era muito marcante. As pessoas não... Os diretores, os donos dos estúdios não davam muita atenção para ela. Mas a Bette Davis, que é uma ariana ferrenha, já nasceu determinada a brilhar, custe o que custar. E ela fez de tudo para que isso acontecesse. O nome dela original era Ruth Elizabeth Bette Davis. Nasceu dia 5 de abril de 1908 em Lowell, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A Bette Davis era uma atriz norte-americana de cinema, teatro e televisão, conhecida por sua vontade de interpretar personagens antipáticas. Ela era venerada por suas atuações numa variada gama de gêneros cinematográficos, de melodramas policiais, filmes de época e comédias, embora os seus maiores sucessos tenham sido romances dramáticos. Uma coisa muito curiosa da vida da Bette Davis é que na infância, ela, depois da separação dos pais, ela teve que ir para um internato, até que a sua mãe se restabelecesse e conseguisse se mudar com ela e com a sua irmã. Outro fato interessante é que ela fez aulas de dança com nada mais nada menos que Martha Graham, chiquérrima. E ela foi a primeira recordista a indicações pro Oscar. Ela recebeu 10 indicações, levando 2 estatuetas para casa. Nos anos 60, a Bette Davis passou por muita necessidade financeira. Ela tinha já 3 filhos e não tinha grana, estava desempregada, porque a gente sabe bem que os estúdios... Hoje em dia isso ainda acontece. As atrizes, elas não são permitidas, elas não têm a permissão de envelhecer, tanto no cinema quanto no teatro. No teatro menos, mas no cinema, na televisão, as artistas elas não têm direito de envelhecer. Quando elas envelhecem, simplesmente elas são deixadas para escanteio, tempo após tempo, até elas desaparecerem. Esse mercado ele está abrindo um pouco mais hoje em dia para as atrizes mais velhas, mas isso ainda não é uma realidade. Agora você imagina isso nos anos 60, nos anos 50, nos anos 40, era muito pior.
Então, quando a mulher, depois dos 35, quando ela já completava 40 anos, ela já começava a já ficar obsoleta no mercado. Então, a Bette Davis, com 50 anos, aproximadamente 50 e tantos anos nessa época, ela resolveu deixar uma nota no jornal, porque estava desempregada, e eu vou ler essa nota aqui na íntegra. Dizia ela: mãe de 3 filhos, divorciada, norte-americana, 30 anos de experiência como atriz de cinema, ainda em atividade e mais fácil de lidar do que dizem os rumores. Gostaria de um emprego em Hollywood. Entre parênteses, já trabalhou na Broadway. Bom, isso é muito curioso, né? Uma atriz no porte de Bette Davis mandando uma nota no jornal para pedir emprego. E o fato mais curioso é que depois dessa nota, gente, desculpa se a câmera balançou, é porque a minha gata acabou de passar e ela tá aqui me pedindo colo, mas eu não vou dar. Mas depois dessa nota, ela conseguiu um emprego, ela conseguiu ser chamada para um papel. Outro fato muito curioso também é que a Bette Davis, ela passou a carreira inteira dela rivalizando com uma outra atriz que era basicamente o oposto da Bette Davis. A Bette Davis, ela sempre foi conhecida por ser uma megera, por fazer esse tipo de personagem, por ter uma personalidade muito difícil, ser uma pessoa muito antipática, muito rude. E não era exatamente um ícone de beleza, ela tinha um perfil físico diferente, ela tinha aqueles olhos meio caídos, azuis e tal. E em contraponto, existia uma atriz chamada Joan Crawford. E a Joan era o oposto da Bette Davis. Ela era linda, ela era mais doce, ela sempre fazia as mocinhas, ela sempre fazia a boazinha da história. E diziam as más línguas que a Joan Crawford era bissexual e que sentia atração pela Bette Davis. E foi muito curioso que quando as duas atuaram numa produção, isso já bastante tempo depois, já com a carreira consolidada de ambas, olha quem veio me visitar. Dá tchau pro pessoal. Enfim, depois de ter consolidado a carreira, as duas trabalharam juntas numa produção e a Joan Crawford fez questão de, toda vez que chegava no set, mandava um presente para Bette Davis, mandava flores, mandava chocolates, e a Bette Davis sempre devolvia. Outro caso famoso foi que as duas sempre brigaram, ou sempre não, mas pelo menos algumas vezes já brigaram por homens. Bette Davis era apaixonada por um diretor de um dos filmes e a Joan acabou casando com esse cara. Outro caso famoso também foi da Joan Crawford ter casado com o diretor da Pepsi e levado Pepsi para os amigos de estúdio, de locação, para agradar, né, as pessoas, e a Bette Davis mandou instalar uma máquina de Coca-Cola no estúdio para rivalizar. Então, essa rivalidade entre as duas sempre foi uma característica muito forte dessa briga toda, né, dessa história toda. A história das duas sim se cruzou, e isso, de uma certa forma, foi uma grande motivação para que ambas se superassem. Eu, sinceramente, nunca fui muito chegado nas histórias nem da Bette Davis, nem da Audrey Hepburn, porque realmente elas simbolizam para mim uma era dessa construção estética, dessa construção mercadológica, que eu realmente não gosto de compactuar. Já fui obrigado a fazer isso porque trabalhando com moda, né? Inclusive vocês estão vendo uma peça no meu ateliê, porque isso aqui é um estúdio de costura sob medida. A gente que trabalha com moda, a gente acaba tendo que viver nesse universo.
mas realmente essa cultura do mean girl, né, das garotas malvadas, dessa rivalidade vaidosa, é um universo que realmente eu não me atrai, eu não acho bacana, eu não acho, ai, é incrível, viver isso é legal, participar disso é legal, não gosto, não apoio, não corroboro, mas é interessante você escutar os relatos dessa época através da falecida, da Bette Davis, através da Andrea. E a Andrea, ela fez uma Bette Davis que ela é extremamente insuportável, só que como se fosse a coisa mais natural do mundo. É normal ser insuportável. É tranquilo ser insuportável. Eu fico imaginando que se a Bette Davis estivesse viva hoje, na idade de ouro, né, com seus 20 e tantos anos, 26 anos, ela seria uma Luana Piovani piorada ou melhorada. Seria uma burguesa de elite, né? Seria uma elitista. Com esse pensamento. E que na verdade ela não era, porque ela passou necessidade, ela passou fome, ela fez milhões de testes e não passou, ela fez papéis secundários a vida inteira entre aspas, né? No início da carreira dela, ela fez muitos papéis secundários, papéis pequenos, até que ela conseguiu um big contrato para a Warner e a vida deslanchou. Mas a personalidade dela com certeza seria uma coisa impossível pra eu lidar, né? Já começando que é a Ariana, né? Eu tenho um problema sério com arianos. Apesar de ser sagitariano com ascendente em Áries, eu tenho um problema sério com arianos, com essa coisa de querer vencer na vida a qualquer custo, de impor. Ai, minha filha, o que você quer? Gente, essa gata quer participar do vídeo hoje. Então eu teria sérias complicações em lidar com essa personalidade da Bette Davis hoje em dia, e também por causa dessa coisa exacerbada da fama, da celebridade e de ser super venenosa, né? Eu tenho problema com pessoas venenosas. Foi incrível ver a Andrea fazendo isso, porque a Andrea normalmente quando ela faz televisão, quando ela faz alguns espetáculos, ela sempre faz coisas que são muito sensíveis e legais e doces, pessoas ponderadas, né? Ela normalmente, principalmente na televisão, ela sempre faz esse tipo de personagem, né? O personagem que é bacana, que é justo, que é digno. E a Bette Davis, você vê o oposto disso, né? Você vê uma megera mesmo, uma mulher insuportável que tinha uma filosofia de fazer o que fosse necessário para conseguir atingir os seus objetivos na sua carreira, né, como artista, como atriz, e inclusive de fazer coisas, favores sexuais e de se envolver com homens só para conseguir determinados papéis ou só para conseguir determinada posição, né? E isso era uma coisa muito comum, né? A gente está falando aqui quando ela era uma jovem mulher, né, uma jovem adulta, a gente está falando de 1930, 1940, isso era comum. As mulheres eram criadas para casar com um homem de boa posição que desse um futuro estável, né? Esse era o lema da sociedade naquela época. Então, assim, essa época de Hollywood é uma época que eu acho muito bonita esteticamente de ver, mas que é uma filosofia de vida muito cruel, uma filosofia de vida baixa, né? Né, a gente tem tantas coisas, né? A publicidade com cigarro, criança, né? Isso era uma coisa que para a sociedade daquela época era normal. Você vê uma criança fumando um cigarro, as crianças que eram precocemente amadurecidas, né, na televisão. A gente tem aí a Shirley Temple, a gente tem atores que fumavam em cena com 12, 13 anos, ou os diretores davam barbitúricos para ficar acordados e tal. Então era um período na história da humanidade que era muito triste, né, nesse sentido, né? Principalmente de tirar a infância das crianças e colocar isso na cabeça das mulheres, esse conceito de binaridade de homem e mulher, de papel de homem e mulher, devia ser uma coisa muito frustrante. Imagina se hoje, em 2019, onde a gente tem um pouco mais de abertura, apesar do retrocesso que vivemos hoje, imagina isso como devia ser nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50.
Então, apesar de esse período e a história da Bette Davis ser uma história que não me seduz, o espetáculo com a Andrea é fantástico. Ele tem essa coisa de ser curtinho, ele tem essa coisa de ser bem gostosa de assistir, porque não cansa, os relatos são bem divertidos, apesar de ter esse contexto, né, do veneno, da intriga. É um espetáculo que é bem divertido de assistir. E se a única crítica, se eu posso, né, se é que eu sou digno de dar uma única crítica ao espetáculo, eu acho que, aqui eu vou dar um spoiler, alerta de spoiler, mas a única coisa que eu diria é, a Bette Davis no espetáculo, a Andrea fazendo a Bette Davis no espetáculo, ela bebe bastante, que era uma característica da Bette Davis, fumar muito e beber bastante. E no espetáculo, quem se serve é a própria Bette Davis, ela coloca a bebida no próprio copo. E eu acho que a Bette Davis, sendo quem ela era, eu acho que ela jamais faria isso. Eu acho que ela teria um garçom, ela teria alguém que a servisse sempre. Isso é uma coisa que eu penso. Sei lá, de repente, se eu estivesse fazendo essa direção ou essa produção, eu colocaria um garçom mesmo, de verdade, um garçom, só pra servi-la. E só pra ela maltratar ele. pra ter esse toque, assim, bem, né? Não quero fazer nada. E de resto, é um espetáculo bem legal. Tem a produção de Jaú Santangelo. E tava em cartaz no Teatro Laura Alvim. Eu tentei entrar em contato com a produção para saber sobre uma próxima temporada, mas eles ainda não tinham nenhuma posição. O espetáculo também terminou essa semana, então de repente é muito cedo para eles pensarem nisso. Não sei se eles vão fazer um break para depois voltar para a temporada ou se eles já vão emendar em alguma coisa. Mas assim que eu tiver alguma informação, eu falo sobre isso. Infelizmente eu não pude fazer esse vídeo antes para dar essas dicas e para vocês assistirem o espetáculo, mas com certeza vocês vão ter oportunidade de assistir, porque se Deus quiser, né, ou a deusa quiser, esse espetáculo vai entrar numa segunda temporada, e quando isso acontecer, eu volto a entrar em contato com vocês. Semana passada vocês devem ter estranhado o vídeo sobre a Edith Piaf, que eu fiz em outro cenário, eu não fiz aqui no estúdio, porque os meus vizinhos resolveram fazer uma festa com um karaokê. E foi impossível fazer qualquer coisa. Eu me atrasei pra terminar o roteiro, eu me atrasei pra finalizar a maquiagem, eu tava com uma sobrancelha aqui e outra aqui. Aliás, a minha sobrancelha tá sempre torta, né? Porque ela é toda riscada, não existe sobrancelha. E, além de tudo isso, os vizinhos resolveram fazer uma confraternização com karaokê. E foi impossível. Eu até tentei, mas não foi possível. Não dava pra competir com aquelas pessoas bradando tão alto. Então, se você curtiu esse vídeo, dá um joinha. Se você curtiu muito, compartilha, escreve um comentário, compartilha pros seus amigos, conta pra todo mundo e a gente vai ficando por aqui. Valeu, beijo! Beijo! Beijo!